Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa Cidade na Rede desta semana. O nosso encontro semanal sempre com grandes personagens, grandes histórias e convidados. Nesta semana quero falar sobre música e para isso estou trazendo um grande profissional da área, experiente, já levantou esse Brasil e segue fazendo música da boa. Rock da melhor qualidade. Estou falando do Japinha, do Dinossauros. Tranquilo, Japinha? Obrigado em estar aqui para contar um pouquinho da sua história, para bater um papo com a gente. Tranquilo, Luciano. Prazer, obrigado pelo convite. É legal poder bater um papo sobre música, sobre a carreira, né? E poder levar também informação para a galera que te assiste aí. E vamos falar um pouquinho de futebol também, porque eu sei que você gosta de futebol, é corintiano. Eu adoro futebol, acompanho o campeonato, todos eles, mais do Brasil, lógico, né? Mas sofre com futebol? Sofro com o meu time, né? Porque ultimamente tá complicado o Coringão, mas ao mesmo tempo aprecio o esporte, assisto os outros times, acho legal ver revelações aí a molecada subindo e ver, tentando, torcendo pro Brasil, de repente montar um time mais forte para as próximas Copas. Ultimamente está difícil, né? Gosta de jogar, não? Gosto de jogar, às vezes participo de umas peladas. Você tá sempre aquelas peladas de final do ano, sempre eu vejo lá, o Japinha tá correndo, e aí é o jogo da vida, né? Pô, pra mim né? Porque aí entre os caras ali que, né, os caras que eu admiro do futebol, ou atleta, ou ex-atleta, aí eu jogo o meu melhor, né? Até me preparo, mas legal. Não dá pra acompanhar os caras, né? Mas já só de brincar, de participar, às vezes é beneficente, legal pra caramba, né? Poder bater uma bola e ainda ajudar a galera. Legal. Japinha, fala um pouquinho da... O Dinossauros hoje é seu projeto atual, você ficou muito tempo no CPM, já teve, né, outros trabalhos também, conta um pouquinho pra gente. Sim, atualmente eu estou com Dinossauros, né, como eu estava falando para você, eu faço uma outra parte agora da estrutura ali da banda, né, eu faço uma guitarra base, canto. Porque a galera acostumou você na batera lá, destruindo na bateria. Sim, foram muitos anos, né, fiquei profissionalmente uns 20 anos tocando, assim, tudo que é... cidade, programa de TV, lançando disco, Gay Grammy, toquei em Rock in Rio. Foi muito boa, não posso negar esse passado que foi maravilhoso, eu tenho muito orgulho. Mas ao mesmo tempo a vida começou a encaminhar para um outro lado que eu curto muito, que eu já compunha, né, para as bandas que eu toquei, tanto o CPM 22 quanto pro Reitinho, que foi a primeira banda nos anos 90. Então eu já tinha umas letras, umas bases e eu comecei a gravá-las e tal, e a galera usava, às vezes não, ficava na gaveta, eu falei, pô, acho que agora é um bom momento, pós-pandemia, aquela bagunça toda que rolou. Eu falei, acho que agora eu vou investir mais no meu trabalho autoral e vou começar a cair na estrada para cantar essas músicas, essas letras e tal. E tá sendo muito divertido, cara, porque eu tô rodando o Brasil. Esse ano eu já fiz Nordeste 2 vezes, vou para Manaus, Minas, Sul direto, São Paulo, interior e litoral bastante. E aí tô rodando agora, lógico, com uma proporção um pouco menor, tô recomeçando, né? Mas tá sendo muito divertido e desafiador. Eu tô gostando bastante dessa fase aí. E o som do Dinossauros é uma linha bem, assim, aquele rock rasgado, aquele rock nacional, letras em português, sim, guitarra pesada. Tem as influências que eu fui adquirindo, né? Rock nacional você citou bem, porque eu cresci ouvindo rock dos anos 80 e 90, né? Então, desde, sei lá, Titãs, Paralamas, Ultraje, Ira, depois Raimundo, Charlie Brown, Planet, são influências fortes que eu passei minha adolescência e juventude curtindo ali. E aí depois também com muito rock gringo, né? Eu aproveitei muito aquela fase do grunge, de Seattle, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, são bandas que eu ouvi muito. Também no punk rock, né? Sei lá, Green Day, Offspring, Blink, essas bandas, Bad Religion, NoFX, são bandas que me influenciaram bastante. Tinha boas coisas eram boas fontes, né? A safra dos 90 e dos 80, eu acho que dos 2000 foi muito boa. Não tem como, né? E eu bebi muito daquilo. Eu também sou roqueiro das antigas, eu curtia muito quando eu comecei ouvindo metal, né? Que é Iron Maiden, Megadeth, Metallica, também um pouco de hard rock, Van Halen, AC/DC, Kiss, são bandas que me influenciaram. E aí no Dinossauros eu tento dar uma misturada ali, né? Põe tudo no liquidificador, aí as músicas saem naturalmente, as levadas, as baterias até, hoje em dia ainda gravo algumas, né? Dos meus discos, das minhas músicas de Dinossauros. E aí acaba sendo uma mistura dessas referências. Né? Qual que é a formação hoje da banda? A gente toca... Tem show que a gente faz com 3 guitarras e tem show com 2. Porque eu faço só mais uma base e eu gosto de pôr 2 guitarristas mais experientes. Ou às vezes só um também, dependendo do tamanho do palco, da estrutura e tal, da viagem que for.
Mas eu gosto de fazer aquela estrutura básica, né? Batera, baixo, 2 guitarras ou 3. Hoje em dia está mais em alta essa história de 3 guitarras, né? O Iron Maiden tem usado, Sim. Os Foo Fighters tem usado, o próprio Green Day às vezes eu vejo com 2 guitarras e um teclado, fazendo uma terceira, né? Um preenchimento ali. Então é interessante que hoje em dia a gente tem essas possibilidades, né? E vocês têm tocado já gravado, já tem disco, disco não, né? Agora não se fala disco, né? Agora é os lançamentos. Não deixa de ser, não né? Deixa de ser, né, um cara? álbum, vai. É o álbum, né? Porque é legal, né? Você estava falando de gravação, eu estava pensando, pô, nos anos 90 e 80 e 2000, o disco, o CD, o disco de vinil, o álbum, né? O long play, que é o LP, era o sonho de qualquer músico. Cara, pô, eu quero ter um disco gravado. Pegar na mão lá, bolachão, fisicamente, assim. Historicamente também, sim, né? Sim. Você marca um capítulo ali da sua vida, da sua música, da sua banda, no caso. E eu ainda sou dessa escola aí, o old school, né, da velha guarda, que eu gosto de pensar num álbum. Tanto que no Dinossauros, eu ainda não lancei um álbum, mas eu tô caminhando através, também não deixando de me adaptar aos tempos modernos, porque assim, estou lançando singles nas plataformas, né? São tipo células, né? Músicas que você vai lançando aqui, outra, trabalha aqui, faz um clipe, papapá. Porque eles pedem isso, né? Atualmente o celular, as plataformas pedem que você esteja sempre lançando. Então eu já estou pela 11ª ou 12ª faixa e até ano que vem eu quero fechar em, sei lá, uns 14, 15 para fechar um álbum, para ter esse capítulo, sabe, da história dos dinossauros. A galera que tá tocando com você, amigos assim que você vem trazendo desde a época do início ali, dos anos 90, ou a galera que de repente foi surgindo nesse meio do caminho? Sim, as duas coisas, né? Porque, pra você ter ideia, né? Até pouco tempo atrás, meu road de bateria lá do CPM era meu baterista no Dinossauros. Oh, que legal. Aí ele casou, foi pra Itália, aí tive que substituí-lo, né? Mas, assim, durante um tempo ele foi. E tem outros caras que a gente acaba conhecendo na estrada e os que têm mais afinidade, né? Tanto musical quanto na amizade mesmo, isso faz muita diferença numa banda. Você tem um clima bom, né? Umas pessoas que você possa trocar uma ideia antes, depois do show, dar uma risada, porque você vai viajar, você vai passar tempo em estúdio, tempo em hotel, tempo na van, no busão. Isso, pra mim, eu acho que é uma coisa que faz diferença pra uma banda ter longevidade, sabe? É uma coisa que eu bato muito na tecla, né? O desgaste da relação humana, ele é absolutamente natural. E aí nem se dá por conta de, o caráter de um, o erro, o defeito de outro, não é nada disso. É porque, pô, se tem gente, tem casais que se separam, né? É absolutamente normal. E vocês ficam realmente... Porque o cara que vai ver o show, eu tive, né, o prazer de trabalhar nesse universo da música há muitos anos, mas eu lembro muito bem, assim... o cara que vai assistir o show começa às 10 da noite, vai abrir os portões às 10 horas da noite, vai começar às 11h30, ele chega lá às 10 horas, vai tomar o Guaraná dele, vai ficar ali curtindo e beleza. Se der 11h40, ele já começa a ensaiar uma vaia, porque ele quer ver logo, e meia-noite ele vai embora. O músico ele vai, muitas vezes chega... Quando ele não tem outro show, você chega um dia antes ou no mesmo dia, aí você vai passar o som, aí você vai à tarde pro local, você vai montar, por mais que você tenha uma estrutura de, né, departamento técnico, mas pelo zelo ali você quer cuidar de tudo, né? Tanto na parte da bateria como nas cordas, né? E aí, na hora que acaba, aí você tem compromissos, às vezes, você tem que atender rádio, atender não sei o quê. Então, se não rolar essa energia positiva da galera, cara, o primeiro mês é mágico, o segundo mês é mágico, os primeiros 6 meses bacana, depois já começa o desgaste, né? Você vê muitas bandas que a gente ama aí, né? Que a gente curte, acompanha, nacionais e gringas que foram se desfazendo, né? Sim. Infelizmente, por conta disso que você está falando. Costumo dizer que, assim, a música, o rock, a arte, né? No caso da gente, assim, né? Tem as compensações, como qualquer carreira, né? Tem ônus e bônus. Porque a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta muito, que é uma coisa prazerosa, enriquecedora, mágica, né? Você poder fazer som, você trocar energia com o público, tirar harmonias, melodias de um instrumento, da voz, né? Isso é muito bom, compensador pra caramba. E aí tem o outro lado, que é o que você está citando, que soma com a questão da vaidade, do ego ali, porque
Pô, eu trabalho com isso há 20, 30 anos. A gente tem que fazer um exercício quase que diário para você manter seu pé no chão, porque ali no palco você tá bonitão, né? Pô, você tá tirando foto depois com a galera, com os caras, com as meninas, né? Você tá tirando um bom cachê, às vezes não, mas assim, você tá em evidência. Então isso vai trabalhando teu ego, vai alimentando, vai inflando, né? E se o cara não tomar cuidado, vai ter uma hora que ele vai achar que isso na hora do dia a dia, da convivência, pode atrapalhar numa discussão, num bom dia meio atravessado, sabe? Eu vi muito isso. Então, assim, a gente acaba tendo que tentar pesar mais pro lado positivo, que é a questão da música, da mágica, de viajar, de conhecer novos lugares, né? De poder fazer uma coisa legal, para minimizar essa questão da convivência, do desgaste. Eu lembro de um filme, rapaz, não vou me recordar agora o nome, mas que era muito disso, assim, que era a vida de um artista. Não é Quase Famosos, não, né? Não é que ele depois que acabava o show, porque ele fica naquele ambiente ali com 20, 30 mil pessoas gritando e, sabe? Só que aí acabou o show, cada um vai para sua casa e ele vai para um quarto de hotel e até explicando, né? O pessoal falava assim, por que tantos artistas acabavam sempre sendo levados para o caminho das drogas, tal? Porque eles ficam naquela adrenalina absurda, porque é aquela energia que... E de repente acaba e ele fica num quarto de hotel sozinho. Então, se o cara não tiver, se o cara não tiver uma preparação psicológica, ele se perde mesmo, né? Se perde, porque aquela questão da adrenalina, das dopaminas, que o pessoal fala bastante hoje em dia, é muita. Assim, você está no palco, até antes do palco, no camarim, depois também você recebendo aquele carinho, seus hormônios, sua energia, sua circulação fica quente, seu cérebro fica explodindo ali os rojõezinhos de harmonia, de felicidade, né? E aí quando você... Essa hora do hotel, realmente, se você não tem alguém para ligar ou um hábito saudável ali, de, sei lá... Eu falava assim para meus amigos, um amigo meu me perguntou essa semana, pô, mas a hora do quarto do hotel, eu falei, eu tenho uma rotina, meu banhozinho, meu filminho, meu lanchinho que eu já ligo, já peço. Tudo bem, não é como palco, como os fãs e tal, mas assim, já é uma coisa lanchinho sem carne, né? Porque eu sei que você não come carne. Sou vegetariano. Mais light para dormir até, né? Fica bom. Mas isso era uma coisa que eu fazia, até meio que religiosamente, para me baixar minha circulação, meu calor, minhas energias, para eu conseguir relaxar para dormir. Porque demora até para você baixar, né? Você tá com o sangue quente, você tá com a cabeça a mil. Até você conseguir relaxar para dormir, é umas horinhas ali. Então, um banhozinho, uma comidinha, um filminho. E você tem que ter uma... Eu falo muito em relação a, por exemplo, o jogador de futebol também vive muito isso, né? Porque tem uma exposição absurda e aí, de repente, ou ele já está encerrando a carreira, ou ele não fechou um contrato com uma outra equipe, e aí, de repente, o cara vira um anônimo, encerra a carreira, porque um dia ele está jogando e aí ele faz a despedida dele, no outro dia acabou. E você lidar, né, com essa falta do... E não é nem uma coisa de vaidade, eu acho que é uma coisa que começa a ser gerada na dependência. Porque, por exemplo, eu imagino você no auge do CPM, você não poderia ir num shopping como você gostaria, você tinha que dar uma segurada, e aí você, qualquer lugar você ia, você tinha aquela coisa da galera cercar, e aí tudo bem, isso te alimenta ali naquele momento, mas se você não estiver preparado pro término dessa loucura, e o próprio pessoal, eu lembro daquele menino do Menudo, que também deu uma declaração dizendo que, pô, o cara se envolveu com droga, assim, chegou quase no fundo do poço, porque ele não queria aceitar o término daquele glamour todo, porque aí as pessoas já passavam e já não sabiam quem ele era. O jogador ainda tem o agravante de ser mais curta a carreira, né? Porque os caras com 30, 40 já começam a tirar... Não, e 30 anos você está no auge da sua vida, da vida, energia, né? Os caras falam que hoje em dia os 30 os novos 20, os 40 os novos 30. O cara tá com muita energia, né? Tanto que você vê hoje em dia tá esticando mais, né, Lu? Você vê jogadores com... Acho que foi o Nenê do... Sim, tá 42 jogando. Né? O Zé Roberto foi até os 43 no Palmeiras aqui, super bem, né? Mas os caras também estão ralando ali nos treinamentos para conseguir, né? O músico, eu acho que nesse sentido ele tem uma vantagem, assim, né? Eu tenho vários ídolos, assim, que estão indo, passando dos 50, 60. Viu o Titãs, Resgate aí há pouco tempo, né? Vi aqui no Allianz, eles estavam super bem, assim, os caras tudo com, não sei, acho que 60, acho. Mas Arnaldo Antunes chutando ar,
o Charles tocando firme na batera e os caras cantando, né? Até o Branco Melo que teve a cirurgia. Sim, né? Com vontade ali, né? Conseguiu cantar ali, fez bonito, a galera aplaudiu ele, pô, foi muito bonito de ver, né? Mas é uma questão mesmo. Japinha, como é que você começou, cara? Conta um pouquinho como chegou e falou, vou começar... A música entrou na sua vida. Cara, música sempre foi muito forte, assim, até porque na minha casa sempre foi um ambiente muito musical. Minha mãe tocava acordeon, meu pai punha disco todo dia, não digo dia de semana, mas todo fim de semana ali ele punha os discos dele ali de, sei lá, Roberto Carlos, Bolero. Legal. Aquelas coisas, né? E que assim, queira ou não queira, tem muita coisa assim, a gente tá falando de preconceito, mas não tem. As coisas legais do Roberto Carlos, do Fábio Júnior, da música italiana. Eu cresci ouvindo Roberto Carlos, minha mãe... Inclusive, depois eu tive a chance de levá-los no show dele, foi muito legal. Lembrei de várias ali. E aí essa questão do ambiente musical te alimenta, te acostuma, né? Tanto que meus irmãos todos estudaram também o piano, o violão. E eu, com 10 anos, resolvi estudar bateria, porque naquele ano o Kiss estava indo para o Brasil pela primeira vez e começou a tocar na rádio. Tocava até numa rádio pop, que era a Jovem Pan, que acho que tocava bastante rock ainda na Jovem Pan. E aí era música de trabalho que começava na bateria. Coincidentemente, eu ficava ouvindo aquela bateria, começamos a imitar, eu e um amigo meu, assim, na classe, pá, imitando tudo errado, né? Fazendo bumbo aqui, a caixa aqui, pá. E aí cismamos de querer aprender a tocar bateria, né? Aí pedimos para os nossos pais. Minha mãe não gostou muito da ideia no começo. Barulho, trambolho. Falou, você bateria, toca um violãozinho, um piano. Aí eu teimoso, né? Quando você tá afim, criança ainda, você fala, eu quero. E aí no primeiro dia de aula o professor falou, Ricardo, você quer estudar bateria, tem que ter bateria em casa, né? Aí cheguei com meu pai, o professor mandou que ter uma bateria em casa. Ela mandou. Meu pai, calma aí, não é assim, se for fogo de palha, estuda aí uns meses, se não for fogo de palha, eu te compro uma, né? Demorou uns 6 meses pra ele botar a fé, eu não desisti, eu queria estudar, né? Gostei, né? Acho que eu já tinha uma inclinação. Sim. E toda essa questão, né, de ouvir música desde pequeno, eu lembro que meu pai me deu uma vitrola, daquelas de brinquedo, era vermelha. E a maletinha. Era a maletinha. E ele me deu um disco do, sei lá, era uma música de criança. A música falava de farofa, de farinha. E eu ficava ouvindo, eu ficava pondo aquela música 10 vezes seguidas, ou seja, eu já tinha uma questão de gostar de ficar ouvindo, pelo menos, sabe? Sei. E aí, isso aí, acho que era do Bozo, que tinha aquele... Comprei 1 quilo de farinha. Era do pai Papudo. Olha, caramba, estamos voltando. Esse foi meu primeiro disco. Sério, cara? Isso é, né? De criança. Né? Depois o primeiro disco de verdade foi o do Kiss, que é esse aí que eu queria comprar, que eu queria ouvir, né? O Reitinho foi sua primeira banda? Ou teve não, alguns projetos? Teve umas coisas de garagem, assim, mas que não. Não, teve uma outra banda de garagem que eu cheguei a rodar com eles, foi até Minas Gerais uma vez, que era uma banda de som instrumental de blues. A gente apelidou de Núcleo Base, que era o nome de uma música do Ira, era o nome de coisa de exército também. E a gente fazia um blues instrumental sem voz. Só que no bairro ali a galera gostava, porque o Reginaldo, que era o guitarrista, era professor de guitarra. Eu já estava vindo bem na batera, com meus 16, 18. E tinha o Leco, que também fazia outras cordas, e aí começaram a chamar a gente para tocar em boteco, em aniversário, e aí começaram a chamar a gente para tocar fora. Instrumental, eu nem acreditava como é que uma banda que não tem nem vocal conseguia rodar, né? Mas acho que era legal, porque a galera curtia. E aí dali, um brother meu viu esse som e falou, você precisa tocar numa banda de rock mais de atitude, mais pesada, você toca pra caramba, bateria. Eu falei, mas eu gosto de tocar esse blues aqui, tá bom pra mim, não tenho ambições, não tinha ambições. Aí me apresentou um guitarrista e falou, esse cara aqui vai fazer você tocar um. Aí o moleque tocava, o Cezinha, tocava Van Halen, Kiss, AC/DC pra caramba. Realmente é diferente. Aí montei essa banda que foi o embrião do Reitinho. Aí começamos a fazer um som próprio também, além dos covers, né, de hard rock que a gente fazia. E aí um belo dia eu e o Cezinha resolvemos fazer punk rock, porque a gente viu que no meio dos 90 a galera já começou a fazer muito punk rock no underground, a gente estava falando de Ramones, né? Tava vindo muito forte essa questão do punk, assim, da música mais acelerada e mais melódica. E o hard rock estava ficando um pouco para trás. E o grunge também vindo forte, então coisa mais direta, menos trabalhada. E foi quando começamos a fazer o som que o Reitinho fez, né? Que projetou assim para o underground, pelo menos a gente começou a ficar fortinho, assim, fazer bastante show. E foi quando eu comecei a realmente tocar direto na noite, assim, nos anos 94, 95, 96, por aí.
O papo tá bom com o Japinha, mas eu vou dar uma paradinha. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo, com mais Cidade na Rede. Fica aí. Legal, voltando ao programa Cidade na Rede, hoje recebendo o Japinha, contando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho sobre música aqui pra gente. Bem, a gente estava falando do Reitinho, começou a rodar e tal, e como que você chegou, como que surgiu o seu início no CPM? Foi por conta do Reitinho, porque assim, o Reitinho era uma banda de underground, digamos assim, né? Uma banda amadora, né? A gente é gravadora e tal, mas tinha um certo... A gente chama de following, né? Tinha um público. Porque a gente fazia shows que começaram a lotar e tal, e a galera que curtia rock, esse rock alternativo, digamos assim, que não estava em rádio, começou... Vocês chegaram a tocar no Demachoque, Aroanta, essas... Tocamos no Aroanta, tocamos no Urbânia, tinha uma outra casa na Augusta, Dare Temple, todas essas casas... Tinha uma na menores. Zona Leste também, não sei se era Fofinho... O Fofinho era do metal, né? A gente tocou na Zona Leste, na penha chamada Alternative, que depois foi pra Vila Madalena, que também era dessas bandas... Tinha o Cadeira Elétrica no Tatuapé também, Tinha eu lembro Cadeira, mas eu não cheguei a tocar nesse. E aí pintou o Hangar em 98, o Hangar 110, que também foi um berço das bandas, né? E olha só, os caras do CPM 22, que já tinham a banda, com outro batera, curtiam o som do Reitinho. E eu não lembro deles no show, mas eles diziam que iam nos shows... E ficavam de olho, assim, pô, que eles curtiam, tinha o CD e tal. E ficavam de olho na batera, que achavam legal. Em 99, foi 99 ou 2000, o batera deles tinha saído da banda e eles tinham umas datas para fazer. E o guitarrista na época, que era o Luciano, que trabalhava na MTV, eu tinha uma namorada na MTV, que era amiga dele e tal, e fez a ponte, pô, chama o Japinha e tal. Aí aquela coisa de bip, me biparam no meu trampo. Caramba. Fui no orelhão, liguei pra ele. Oi, aí, beleza? Oh, legal, tá na MTV aí, tô legal, pô. Ele é palmeirense, e o Palmeiras, pô, o Coringão vai ganhar do Palmeiras, aquelas coisas de... Ele falou, Japinha, cara, eu sei que você tá no Reitinho, deve ser complicado pra você, mas o CPM tá com 2 datas e eu preciso de um batera, cara. Você não podia fazer essas 2? Eu falei, dependendo dá, né? Aí beleza, batemos as datas, deu certo, fiz o ensaio com os caras, fiz o sub para esse batera que tinha saído, e era uma coisa provisória, né? Só que aí pintou uma terceira data em Santos, eu lembro que eu tinha feito Blackjack em Interlagos e Votorantim, um festivalzinho. E aí tinha um show em janeiro em Santos. Pô, você não pode fazer esse de Santos também? Eu falei, já tá ensaiado mesmo, vamos aí. Aí pintou esse, pintou mais um, eu fui ficando. E aí fiquei. Então, e com o Reitinho você... Continuei. Tentou fazer... Fiquei com as 2 bandas. É que na época, assim, como as 2 bandas ainda eram menores, Sim. Curiosamente o Reitinho era maior que o CPM na época. Era, porque tinha mais público e tal. E aí fazia mais show que o CPM. Mas era 1, 2 por mês. E o CPM fazia 1 a cada 2 meses. Então dava pra eu organizar e tal, e fazia todos os shows. E outra, e você tava também no auge do... Pô, vontade não tava faltando. Não, né? com 20 e pouquinhos, cara. Pô, queria fazer quanto mais show, lógico, melhor, né? Até hoje, mais velho, quando pinta show, já fico animado. Imagina com 20 e poucos, né? Lógico. Então, assim, fui levando e fiquei levando de 99 a 2005. Por que aconteceu? Em 2001 o CPM estourou, foi pra gravadora, foi pra rádio, ficou grande, gigante. E os caras da Universal... E aí o outro baterista não voltou mais? Não, porque, o que aconteceu? A química fechou ali, né? Sim. Porque quando eu entrei, foi na mesma época que o outro guitarrista entrou e parece que as coisas começaram a funcionar ali. A banda começou a crescer. Sim. E aí lançamos o CD independente, vendeu muito na Galeria do Rock. Aí um olheiro da galeria da Virgin falou, essa banda tá vendendo muito. Aí comunicou o diretor da gravadora, que era o Bonadil. O Bonadil ouviu, contratou, e a banda começou a pegar muita força, né? Ficou com público, com rádio, com TV, com revista, com tudo, assim. Shows maiores, cachês melhores. E aí o Reitinho, na época, continuava com aquela força que tinha no underground, porém era aquela coisa... não tinha muito mais para onde crescer, né? Cantando em inglês, as casas do underground são para 200, 300 pessoas e tal. E beleza, eu continuava fazendo, só que tinha show ou outro que eu não podia, porque a agenda do CPM começou
Ah, beleza, tinha um sub. E aí, em 2003 ou 2004, alguém lá da gravadora ouviu o som do Reitinho e falou, meu, Japinha, chega aí. Esse som é muito bom, hein? Só que é em inglês, né? Falei, pô, mas é o som que a gente faz, é em inglês e é bom. A gente gosta assim. Aí mostraram pro Bonadinho, o Bonadinho chegou pra mim, Japinha, é inglês, é bom, mas chega aí, se vocês fizerem um disco em português, eu lanço, hein? Ixi. E eu com CPM, meu, Planeta Bombando. Atlântida, Brasil inteiro, todas as rádios, revista, Faustão. Aí cheguei nos caras, meu, não ia também deixar de falar a propósito, que seria até, né, desleal. Falei, pô, na época era o Fabrício, André, Koala, pintou essa ideia lá, vocês querem? Os caras, quê? Agora! Viver de música, que nem você vive aí, aparecer na TV, ganhar esses cachês que você tá ganhando, vamos. E eu já prevendo, eu falei, mano, se assinar e der certo, cara, como é que eu vou fazer, né? Porque já rolava aquela... Vou precisar de um... já, o pessoal já olhava todo, pô, mas... Uma confusão de horários, de agenda, fica complicado de você trabalhar com duas bandas, não tem né? jeito. Uma menor, outra grande, ainda dava, mas se as duas... E, cara, batata. O Reitinho estourou 1, 2 músicas, pegou o primeiro lugar no MTV, segundo no 89, não sei o quê. Começou a fazer show pra caramba e eu, meu, nas duas ali, com um sub aqui, mas tipo, às vezes não dava, tinha que fazer porque era um programa importante. E aí, uma semana eu fiz 9 shows, eu falei, meu, o que tá acontecendo? Que era bom pra caramba, por um lado. Sim, mas aí... já começou a bater o cansaço e as indisposições. Exato, né? Porque tem outras pessoas envolvidas, né? Se fosse só eu, era uma coisa. E aí veio uma ideia, tanto do empresário quanto dos caras do Reitinho, de eu me afastar, amigavelmente, assim, pô, vamos por outro batera que também tá precisando, para ter uma chance, você tá bem no CPM. Eu falei, não, lógico. Eles ainda me prometeram, ó, você grava os discos, os clipes, tá, porque a banda é sua, porque a banda era minha mesmo. Uhum. Até o registro tava no meu nome. E eu falei, não, beleza, vamos fazer o que é melhor para todo mundo, né? Aí saí, mas eu fiquei de 99 a 2005 com as duas. E durante um ano e meio, eu fiquei com as duas bombando, assim, foi legal pra caramba, porque chegava na MTV, foi meu melhor ano, né? Sim. Teve um ano lá que eu saí com 5, 6 troféus de VMB, assim. Banda Revelação do Reitinho, baterista, melhor clipe do ano do CPM, melhor clipe de rock do Reitinho. Assim. Eu saía de lá, meu, com uma moral, né? Legal. Mas também ficou inviável, eu tive que dar uma segurada. A MTV foi importante, né? Aquele boom pra... E eu não vou nem falar pro rock, né? Lógico que o rock também bebeu dessa fonte, mas a música brasileira deve muito àqueles anos... Talvez, sei lá, 10, 12 anos, que foi o auge da MTV, né? Mas acho que vinha de antes, viu, Luciano? Porque eu lembro que eu cheguei a acompanhar muito a MTV como espectador. Já tendo banda ali, aquelas bandas que a gente falou e tal. Que eu ficava vendo os caras do... Ela começou em 90, né? 90. E o meu último Rock Go foi em 2013. Então foram 23 anos. Tudo bem que nos últimos anos ela começou já a perder força por conta da internet e tal. Mas, meu... eu passei aquele clipe de Orgasmatron do Sepultura que foi feito no Pacaembu, na Praça Charles Miller, cara, que foi toda a produção da MTV ali. MTV, né? E era, cara, um negócio teoricamente simples pra caramba. Que funcionava, né? E funcionava demais. Formava a identidade de uma geração, o gosto, né? Eu aprendi a gostar de, sei lá, Nirvana, Red Hot, Chico Sainz, Sepultura, Raimundos, Charlie Brown, na MTV, que eles me apresentaram, né? Sim. Fora o lado B do Massari, que trazia as bandas alternativas que eu também gostava. E aí depois de 2000, ou seja, eu passei 10 anos como espectador e 13 anos, né, trabalhando como artista. Então, assim, pra mim foi uma mãe, né? E eu acredito que pra essas gerações foi muito importante, né? Eu acho que sinto uma pena da molecada hoje em dia que não tem uma MTV que... Como é que você vê o cenário hoje, Japinha? Porque, lógico que o sertanejo, ele conquistou um espaço, ele sempre existiu, né, mas ele se popularizou. Até outro dia eu brincava com um amigo que é super radical. Não, porque eu não gosto, tal, não sei o quê. Aí eu tinha uma gravação de uma música do Gen Giovanni, só que era só instrumental. E se você olhar hoje, não tem viola, né? Você vai ver as guitarra, tem solo e tal. Parece rock até. Cara, parece rock. Aí eu peguei e mostrei e fechei o canal do microfone. E aí mostrei pra esse cara, e ele, pô, sonzeiro, não, estilo meio Van Halen, né? Não sei o quê. Aí eu falei, cara, isso aqui é Gen Giovanni. Aí eu mentei assim, não, você tá estragando a música. Eu falei, não, tá vendo como o preconceito tá na sua cabeça, porque deixou de ser, né?
E assim, eles cresceram demais, o funk agora, de uns anos para cá, e aí não quero entrar no mérito se as pessoas gostam, enfim, mas não tem como a gente negar alguns fenômenos que acontecem na sociedade. É mudando. E o rock, a gente tem visto desde assim, né, o Raimundos ainda sobrevive com bastante dificuldade, outras bandas, mas aquela coisa de ser midiático, como você falou, você foi em muitos programas com o CPM, e hoje os programas não recebem tanto bandas de rock. Lógico que elas existem, mas deixou de ser assim tão, não vou dizer comercial, mas de ser midiático o rock hoje, você acha? Eu acho que, tanto pela questão que você falou, né, de ciclos, né, o sertanejo, o funk, sei lá, o samba acho que nunca perdeu, né, essa força toda, mas até a saída da MTV como grande emissora que influenciava, depois de 2013, quando a Abril perdeu a concessão, eu acho que os estilos como, não só o rock, mas o reggae, a MPB, o rap, perderam bastante força, espaço. Não que não continue existindo, com muita gente ouvindo, produzindo, tem. Assim como eu produzo, as bandas que você citou, entre várias outras, né, vários colegas. Só que aquele mecanismo de propulsão que a gente tinha nos 2000, nos 90, ficou mais escasso, mais fraquinho, né? Porque as gravadoras perderam força, não investem tanto em rock, porque é um estilo mais, sei lá, mais, né, marginal. Marginal que eu digo a margem, né, do popularzão. Um pouco mais pesado. E é curioso porque, né, eu às vezes sou chamado para fazer júri de festival de rock e tem muita escola, né, de rock. Tem o School of Rock, que é uma franquia com 40, 50 escolas. Tem o Midas Academy agora do Imagino, que é só não, mas 70% rock. Você vê a molecada aprendendo a tocar os sons de rock que a gente tocava, ouvia. Então você tem toda uma cena de rock preparando-se para ebulir, mas sem tanta mídia, o que às vezes também até desestimula a molecada a fazer banda, mas... É que hoje as mídias sociais deram uma democratizada também, né? A galera então tem que todo mundo buscar... lançando, todo mundo tocando, o que vira mais é o que viraliza, né? O que vai nos Reels, TikToks da vida. Mas eu acredito que a gente está passando por uma entre-safra, por conta dessa transformação cultural da mídia, da sociedade, de como se consome música, né? Tá bem diferente. A gente estava falando do álbum, né? Hoje em dia ninguém mais ouve um álbum. Quando ouve uma música inteira é muito, né? Então a gente está penando um pouquinho a galera que faz música, que faz rock, para tentar se adaptar a esse estilo, esse novo formato. Sim. E ao mesmo tempo eu acho que daqui a pouco pode ser que aconteçam outras evoluções, né, no jeito de consumir música, e vem quem tiver pronto... Tem uma banda, rompe a bolha e aí acaba abrindo para mais gente. Tem muita banda. Eu tô tocando pelo Brasil aí, todo lugar que eu vou tem 2, 3 bandas de abertura de rock que você nunca ouviu falar, porque não tá tendo tanta divulgação. Mas os caras tocando direitinho, tocando boas músicas, ou cover, ou autoral, tudo, que nem a gente sempre teve, sabe? Então é um momento eu vivo falando que é uma entre-safra de mercado pro rock. A gente tá passando por uma entre-safra porque não teve banda que estourou nos últimos 10, 15 anos. Tem que vir alguém para puxar a fila, não tem jeito, não tem. E às vezes é uma onda, né? É uma coisa mais orgânica, que nem teve o grunge em Seattle, o punk rock nos 2000, o new metal um pouco depois, teve os hard rock, os heavy metal. Não, o próprio sertanejo, né? Ele veio, quando estourou lá os Amigos, aí começou a vir uma série. Você veio universitário, né? Sim. Eu tenho amigos no sertanejo, eu queria só complementar o que você estava falando dos arranjos. Por exemplo, o Belucci. O Belucci é meu brother de estádio, Corinthians e tal. E ele tava falando pra mim, eu piro nas suas linhas de batera, tá? Até falar pro meu batera fazer umas paradas que lembrassem um pouco essas coisas. Eu falava, cara... E aí eu tenho uns outros amigos também que tocam em bandas sertaneja, assim, que tiram uns bons cachês, aliás, por conta disso, que são roqueiros. E estão lá por conta do trampo, da necessidade, precisa trocar, precisa trabalhar. Tal. Não, e porque gosta de música também. Gosta de música, quer estar na estrada, quer tocar, e acaba até levando um pouco de rock para as duplas, né, para os músicos sertanejos. E aqui o Belucci veio me falar isso, no outro dia a gente estava numa balada, ele veio me falar, aí o meu batera falou para ele ouvir umas músicas suas. Eu falei, pô, que legal, velho. É legal que também transcende, né, a questão da música, né. Outro dia eu conheci o Chitãozinho numa reunião lá de empresa, de gravadora, o Chitão muito legal, cara. Ele falou, eu já sei que você joga bola, quero que você jogue na minha fazenda um dia lá, em Campinas. Eu falei, pô, demorou, só
Você vê que os caras são legais também. Legal, legal. Com os caras, assim. Japinha, o papo tá bom demais, mas tá chegando ao final. Quero agradecer. Queria que você deixasse os contatos aí do Dinossauro, seus contatos, suas redes sociais aí pra galera. E, pô, sucesso mesmo. Aliás, eu quero fazer um convite aqui em nome do canal para que você... A gente está em breve lançando aí o BKS Beats, que vai ser um programa muito bacana com bandas e já quero que o Dinossauro esteja presente aí, já está convite. Obrigadíssimo, obrigadaço pelo convite, por esse futuro convite também, Luciano, pelo espaço para poder falar sobre música, falar sobre os trabalhos, né? É sempre bom a gente levar para mais pessoas o que a gente está produzindo. Eu tenho minhas redes, né? O Dinossauros é Dinossauros, com U no final, Dinossauros Rock no Instagram e Banda Dinossauros no Facebook, é o que eu uso mais, né? E a minha é Ricardo_Japinha, Ricardo Japinha. Beleza. Se quiser seguir, acompanhar, estou sempre pondo agendinha de shows, lançamento de música, de clipe, ou entrevistas, a gente posta lá uns trechos. Se tiver um joguinho e fizer gol, aí você coloca também. Quando eu jogo bem, aí eu posto lá. Faz o corte. Faz o corte. Valeu, Japinha. Grande abraço. Tá aí, Japinha, falando com a gente aqui nesse programa Cidade na Rede. Gostou? Eu também gostei bastante. Semana que vem a gente volta com muito mais para vocês. Valeu, galera. Valeu, Brasil.